Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse em entrevista ao Diário do Grande ABC que, caso eleito presidente da República, ele não disse que é candidato a presidente da República, disse que, vamos botar as coisas nos devidos lugares, caso fosse eleito presidente da República num processo que para ele precisaria do endosso direto de Jair Bolsonaro, você é o meu candidato, vai, meu garoto. Nesse caso, o primeiro ato dele seria indulto a Bolsonaro. Aspas para Tarcísio de Freitas, sobre indulto ao ex-presidente. Na hora, primeiro ato, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. É uma declaração que, no entanto, oferece um novo grau, né? Porque eu não me lembro de Tarcísio de Freitas nem especulando considerar a hipótese de ser candidato a presidente. Se ele diz que o seu primeiro ato seria dar o indulto a Bolsonaro, ele está dizendo, está cogitando, está considerando a hipótese de ser o candidato, certo? Então tem um elemento novo. Alguém pode dizer, não, ele já estava falando isso, os líderes, para as lideranças partidárias e tal, mas diretamente assim, é a primeira vez que eu vejo, se ele admite publicamente o indulto a Bolsonaro, ele admite publicamente a hipótese de ser candidato à presidência. De novo, está organizado em função do pós-Bolsonaro. Aí ele vai dizer, de novo, ele vai fazer as quebradas, né? Eu não sou o candidato à presidência, vou deixar isso bem claro. Todo governador de São Paulo é presidenciável pelo tamanho do Estado, um Estado muito importante. A gente chama atenção, voltando ao julgamento, para aquela que será a postura de Tarcísio de Freitas durante o julgamento de Bolsonaro. Como ele vai se comportar, né? Vai ficar no sapatinho? Porque ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado a se manifestar diante do que o bolsonarismo considerará e considera uma grande injustiça. Ele vai ficar nisso que está acontecendo como absolutamente desarrazoado ou vai adjetivar o troço na linguagem do povo? Tarcísio é uma situação difícil dele, né? Porque ele é a vidraça geral. E é uma vidraça que tem a superfície ampliada a cada dia. Ele é atacado porque é percebido como o adversário, tanto pela direita bolsonarista como pela esquerda, pelo lulismo. Ele vira a vidraça geral e tem de se equilibrar. Difícil a posição do Tarcísio, não é fácil, não. Lula sobre Tarcísio. Lula deu uma entrevista à Rádio Tatiaia na semana passada, no fim da semana passada. Lula diz, olha aí o título do programa, Lula diz que Tarcísio sem Bolsonaro é nada. Aspas para o presidente. Nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. Você vê que isso é estratégia. Tudo é extrema-direita, não existe direita, certo? Todos esses são extrema-direita no Brasil. Seu discurso, Haddad fala extrema-direita, não existe direita. Lula, não existe direita. Tudo extrema-direita. Então, nós temos que reconhecer que Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. Lula sabe que a força de Bolsonaro, eleitoral, o voto em Bolsonaro não é dado exclusivamente por extremistas, né? As pessoas votam em Bolsonaro, ele não quer reconhecer, ou não publicamente, que as pessoas votam em Bolsonaro ou em quem quer que seja o adversário de Lula contra Lula. Eles votam em Bolsonaro porque tem rejeição gigantesca a Lula. Aliás, a maioria do voto em Bolsonaro é anti-Lula, assim como a maioria do voto em Lula é anti-Bolsonaro. O Tarcísio vai fazer o que Bolsonaro quiser, até porque sem o Bolsonaro ele não é nada, ele sabe disso. Então, Tarcísio é o seu adversário escolhido, com isso ele alimenta, ao escolher a direita permitida, ao escolher Tarcísio, ele alimenta a briga na direita, o racha na direita, ao mesmo tempo trata Tarcísio como um boneco. Como o bolsonarismo tratava Haddad em 2018. Era boneco de Lula, não tinha existência. Aliás, por culpa de Lula, né? Lula fez isso que Eduardo Bolsonaro gostaria de fazer. Lula fez Haddad do seu cavalo. Não teve existência individual como candidato à presidência. Era um representante de Lula. Lula não podia competir, quase uma anticandidatura de Haddad, para denunciar a injustiça cometida contra Lula. Então aqui Lula trata Tarcísio como um boneco sem existência individual. É Bolsonaro, vai bater nisso. Não é nada sem Jair Bolsonaro. E nesse aspecto, Tarcísio até aqui tem corroborado, nem poderia ser diferente. Ele está esperando o mito. Ele está esperando o Bolsonaro ungí-lo, consagrá-lo como candidato. Não sei se isso acontecerá. O padrão de Jair Bolsonaro não é esse. Foi aquele padrão político, isso aqui é o meu candidato, eu apadrinho e tal. Há muitas pressões para que ele não faça isso. Ao mesmo tempo, muita gente dizendo que as conversas lá do Centrão, do Ciro Nogueira, do Valdemar Costa Neto, avançariam com sucesso no sentido de convencer Bolsonaro de que o melhor para ele seria indicar Tarcísio. Tarcísio, nesse caso, seria o cara que dá um indulto. É o que o próprio Tarcísio disse. A melhor chance para você é essa, Bolsonaro. Os filhos estão dizendo que não. O Eduardo Bolsonaro está dizendo que não. Também está dizendo, pai, já errou muito. Você já errou muito nas suas avaliações. Eduardo Bolsonaro está liderando um movimento
Espero que esteja claro. Eduardo Bolsonaro está liderando um movimento de dissidência dentro do bolsonarismo. Ele está de saco cheio do pai, xingou o pai nas mensagens, chamou de ingrato. O pai, olha o pós-Bolsonaro aí, o pai inelegível, o pai preso domiciliarmente. Eduardo Bolsonaro está se apresentando como uma alternativa ao pai, ainda que com o discurso, no qual eu acredito, de representar o pai, de conduzir o pai, na hipótese que o pai não esteja presente, mas estão todos eles se organizando em função do pós-Bolsonaro, e também, da sua maneira, Eduardo Bolsonaro dizendo que Tarcísio não é nada sem Bolsonaro. Mas aí o Tarcísio, que não é nada sem Bolsonaro, não é especificamente sem Jair Bolsonaro, é sem a família Bolsonaro, que é a controladora que impera no bolsonarismo. Então, Tarcísio é nada, para Lula, Tarcísio é nada sem Jair Bolsonaro, e para Eduardo Bolsonaro, Tarcísio é nada sem ele, Eduardo. Sem eles, os Bolsonaro, sem a família Bolsonaro. No caso de Jair Bolsonaro, Tarcísio dá razão, porque ele está esperando. Ele está nem aí para os filhos de Bolsonaro, por enquanto. Ele sabe, Tarcísio, que não terá os filhos. Aliás, isso também é outra coisa importante para a gente ter em mente aqui. Na hipótese em que não é mais provável, mas há essa conversa de que haveria um convencimento a Bolsonaro. Portanto, na hipótese em que Jair Bolsonaro dissesse, como aliás disse para o prefeito de São Paulo, para o Ricardo Nunes, né, esse aqui é o meu candidato, acho muito difícil que... Aliás, Eduardo Bolsonaro está dizendo isso o tempo todo, que não haja uma dissidência. Eu já disse que Eduardo lidera claramente o movimento dissidente do bolsonarismo, sob a lógica do pós-Bolsonaro. Só que o pós-Bolsonaro de Eduardo Bolsonaro é o legítimo. Esse ele reconhece, né, mas é o que é controlado por ele. Dos outros não é legítimo. Acho muito difícil que, na hipótese em que Bolsonaro apoia Tarcísio, acho muito difícil que não haja um candidato dissidente. Nesse caso, talvez não Eduardo, mas um outro Bolsonaro, por que não até Michele, sei lá. Mas um candidato do bolsonarismo que não seja o candidato de Bolsonaro. As duas coisas juntas para o enfraquecimento de Tarcísio de Freitas.